Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema Educação e Juventudes. A professora Regina Chuga, a professora Jane Haddad e todos que acompanham terão o prazer de poder contar com a fala do Tiago Gomes, que é o convidado especial de hoje, que irá discorrer sobre esse assunto. É uma pessoa que tem diversos trabalhos envolvido com muitos projetos em relação à juventude. Então, Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite nosso. Muito bem-vindo, Jane, muito bem-vindo a Regina. Meu boa tarde a vocês todos e principalmente a todos que acompanham a mais um Diálogos Educação em Foco aí de todos os estados aí do país que têm acompanhado. Regina, então eu passo para você para que você dê sequência aí, porque eu creio que esse diálogo vai ser o diálogo. Ótimo, Paulo. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Tiago Gomes. Sejam todos bem-vindos. A você que está nos acompanhando nessa live Diálogo em Foco, que nós já estamos completando quase 5 meses de live, todas as segundas-feiras, desde que começou a pandemia, né, há 6 meses atrás. Nós já falamos das infâncias, falamos sobre educação inclusiva, educação infantil, sobre a educação na pandemia. Nós já trouxemos tantos temas, né, como a competência socioemocional, a saúde mental e emocional. E hoje nós vamos dedicar esta live para falar das juventudes. Como estão os nossos jovens? Seja o nosso jovem da periferia, seja o nosso jovem da comunidade, seja o nosso jovem da rede privada de ensino, todos os jovens. Então, hoje o Tiago vai falar esse olhar ampliado sobre as juventudes. Teve uma ocasião que eu e a Jane falamos do documentário Nunca Me Sonharam. Então, eu penso, o que será que sonham os nossos jovens? Esse é um desafio para o nosso país. Afinal, nós sabemos, segundo o Atlas da Violência, que o Brasil perde muitas vidas, muitos jovens para a violência, para a criminalidade, tudo porque talvez falte realmente investimento em políticas públicas, né? Na área educacional, na formação, na base desses jovens. E, na grande maioria, homens, negros, pobres. Então, esse retrato da educação e dos nossos jovens no Brasil não tem sido muito favorável. Então, ter hoje um convidado, que Tiago é mestre em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Possui também graduação em Cinema e Artes Cênicas, né? Ele foi coordenador na Central Única de Favelas com projeto de qualificação profissional e do setor audiovisual, conquistando, na verdade, reconhecimento de vários filmes premiados. Foi presidente do Conselho Estadual de Juventude, colaborou com o projeto um projeto lindo, né? Se der tempo, o Tiago fala hoje, das bibliotecas parques, com a rede de pontos de cultura. Foi idealizador do Programa Favela Criativa. Atualmente, gente, que é sobre isso que a gente vai começar falando, ele é membro do Conselho Nacional de Juventude e no canal Futura, tão importante canal, né? Atua no desenvolvimento de projetos voltados para a juventude e responde pelo relacionamento da instituição com 80 universidades por todo o país. Com esse vasto currículo, mais do que o currículo, é a experiência que ele tem pela luta hoje das juventudes, de buscar uma sociedade mais justa, mais ética, humana, né? Para esse momento que vive esse momento de crise que a gente vive, não só da crise da pandemia, mas de uma crise de desigualdade econômica, social, de oportunidades, inclusive, para os nossos jovens.
e a gente sabe o quanto a educação pode abrir portas. Eu e Jane, que somos educadoras, nós sabemos que é esse caminho que a gente tem a trilhar. Então, boa tarde, Jane, boa tarde, Tiago. Deem um oi, que daí eu vou começar fazendo as perguntas até que o público que está nos acompanhando inicie aí as perguntas no nosso bate-papo, tá bom? Jane, é contigo. Boa tarde, Regina, Tiago. É com muita emoção, né? Acho que essa é a palavra certa para a tarde de hoje, né? Esse bate-papo aqui em forma de convite. E a Regina muito bem lembrou que a gente fez um debate lindo sobre o documentário Nunca Me Sonharam, principalmente porque eu acredito nas juventudes como um intervalo, sabe, entre a vida, a infância e a vida adulta. Ou seja, é ali que a gente sonha quando alguém nos ajuda a sonhar. Nós vamos bater esse papo hoje, com certeza, com muita emoção. Obrigada, Tiago, pela presença. Regina. Tiago, é contigo. Cumprimente aí a nossa plateia. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite. É uma alegria estar aqui. Jane, Regina, Paulo, que, né, é um amigo querido de longa data. Enfim, eu só tenho a agradecer o convite e tenho certeza que a gente vai poder construir juntos nessa tarde aqui uma série de assuntos e refletir mesmo sobre o momento. Enfim, nervoso, sempre fico nervoso com essas lives, né? Sempre fico nervoso, mas estou muito feliz de estar aqui e vai ser divertido. Acho que a gente precisa discutir sobre juventudes, precisamos discutir sobre educação e pautar de alguma maneira os nossos representantes para que eles atuem de forma responsável no país. Muito bem. Eu vou começar já provocando, né? Fazendo a primeira pergunta, porque o Brasil agora com a pandemia aumentou, acentuou as desigualdades, né? Uma juventude sem perspectiva de emprego, muitos perderam os seus empregos, mesmo que fossem informais, né? Também tem a perspectiva do jovem não conseguir a entrada agora, por exemplo, por meio do Enem, né, no vestibular, por conta da exclusão em relação à tecnologia e essas desigualdades tamanhas que a gente está vendo, né, Tiago? Então, eu vou começar. Como o Tiago é conselheiro, um dos conselheiros do Conjuve, gente, é o Conselho Nacional da Juventude. E o Conjuve sempre propôs políticas públicas para a juventude, né? E nesse momento, Tiago, como jovem, como você vê o jovem frente a esse momento da pandemia, né? Como a juventude está diante dessa pandemia, seja a juventude, né, muitas vezes que não tem acesso a toda a informação, a água, a saneamento básico, higiene, o que eles perderam, como o jovem pode ser atuante na nossa sociedade e como a sociedade pode reconhecer. Afinal, eu diria, então, como que a gente pode implementar mais políticas públicas para ter um olhar para a nossa juventude brasileira? Regina de Deus, vai ser difícil responder isso tudo, hein? Mas, enfim, acho fundamental esse tipo de questionamento, né? Primeiro, é uma grande honra fazer parte do Conselho Nacional de Juventude. Sem dúvida nenhuma, é um colegiado muito capacitado. A gente fez, né, o Conselho Nacional de Juventude, junto com a Fundação Roberto Marinho, o Em Movimento, Mapa Educação, Visão Mundial, Unesco. A gente fez uma grande... Eu com certeza esqueci algum parceiro aqui importante, mas a gente fez uma pesquisa com 33 mil jovens para retratar, para falar sobre esse momento de como a juventude estava percebendo a pandemia. Então, foi talvez acho que a maior pesquisa com jovens no país nesse momento de pandemia. Essa foi uma das ações do Conselho. O Conselho fez outras ações, né, como a gente também fez um grande programa de juventude empreendedora, onde a gente deu cursos online para jovens empreender no país todo. O Conselho Nacional da Juventude ele tem atuado com muita ênfase. A questão é a seguinte: o Conselho
ele é consultivo, né? A gente aponta diretrizes, a gente faz pesquisa, mas a responsabilidade em executar a política pública é da Secretaria Nacional de Juventude, é do Ministério, né, dos Direitos Humanos, da Família, e aí sim, realmente nós temos uma questão gravíssima, né? Minha leitura é que a Secretaria Nacional de Juventude foi extremamente ineficaz, né, em relação às políticas da juventude. Eu não digo só na pandemia, não, já digo antes mesmo da pandemia. E aí tem uma questão que é muito grave, que é a pandemia, ela só expôs as nossas fraturas, né? A desigualdade já estava aí, né? O desemprego já estava aí, isso só ficou mais exposto. E nós estamos perdendo uma grande oportunidade no país, porque nós temos hoje o maior boom demográfico. Nós temos cerca de 47 a 50 milhões de jovens. Em 20 anos, nós deixaremos de ser um país jovem, né? Então, assim, e aí a educação, ela é fundamental para a gente construir um outro país, né? E aí eu tenho uma frase do Paulo Freire que eu acho maravilhosa, né? Que ele diz: não basta ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho, né? E se a gente for atualizar essa frase de Paulo Freire, a gente vai perguntar se essa uva é orgânica ou não, né? A nossa escola hoje, né, está preparando os nossos jovens para pensar o país? A nossa escola hoje está preparando os nossos jovens para o mercado de trabalho? As nossas universidades, né, no momento em que se nega a ciência, no momento em que se nega a importância das universidades, tem uma série de perguntas que a gente precisa fazer, e aí os jovens, eles não vão ser reféns, mas eles são vítimas principais desse processo. Se nós temos umas desigualdades, a gente tende a não ter jovens qualificados para o mercado de trabalho 4.0. Quantos programadores no mundo hiper tecnológico, quantas faculdades de programação nós temos no país? Nós estamos preparando o nosso jovem para lidar com o mercado 4.0? Daqui 50 anos, mais da metade das profissões que existem hoje não vão mais existir. A gente está discutindo isso, a educação no país está discutindo isso, né? Enfim, são muitas questões que você apontou na pergunta, Regina, que fica difícil para responder, então eu vou respondendo com outras provocações para a gente suscitar o debate e ir aprofundando ao longo da tarde. Regina, deixa eu colocar uma coisa para provocar o Tiago também nisso que você está falando, provocar no sentido do debate, né? Quando você fala, né, que a gente não, tem que se interrogar se a gente está pensando os nossos jovens para o mercado e tudo, eu fico pensando, Tiago, eu quero ouvir de você, nós estamos ajudando as juventudes a se perceber enquanto sujeitos da história e não objetos? Eu acho maravilhosa a pergunta, Jane. Eu visualizo, e aí eu vou falar da juventude com que eu mais me aproximo, de onde eu venho e com quem eu dialogo. Eu visualizo com muita clareza que os jovens de favela, os jovens pretos e pretas, eles têm avançado muito em entender o seu papel como protagonista de sua própria trajetória. Tem muito que avançar ainda, mas com muita clareza, principalmente no Rio de Janeiro, eu visualizo com muita clareza como os nossos jovens pretos de favela têm ficado cada vez mais empoderados de sua própria trajetória. Eu posso citar aqui vários exemplos. Tem o Renê Silva, no Complexo do Alemão, com Voz da Comunidade. Tem a MC Martina, Carol Dalfarra, Jonathan Panta. Assim, são inúmeros jovens que fazem trabalhos excepcionais, seja no campo da arte, no campo da educação, no campo do esporte. Jorge Freire, uma figura fantástica também. Enfim, a gente tem uma imensidão de jovens, pretos e pretas, fazendo a diferença no país hoje. Então, assim, eu consigo realmente visualizar. Agora tem questões. A juventude indígena, a juventude quilombola, tem uma série de jovens que estão invisibilizados. Tem uma coisa que eu sempre provocava, Jane, os meus amigos do Complexo do Alemão. Eu sou de Goiânia, sou goiano, do pé rachado, comedor de piqui, amante de moto sertaneja, é importante deixar isso claro. E eu dizia o seguinte para os amigos aqui no Complexo do Alemão, eu dizia, olha só, vocês aqui são vulneráveis, mas vocês não são invisíveis. A favela, o bairro popular de onde eu venho, Jardim Alverse, onde os meus pais moram hoje, que fica entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, assim como a Casa Amarela em Pernambuco, ou Cajazeiras no Salvador, são favelas onde tem
chacinas, verdadeiras chacinas de jovens pretos, e ninguém fica sabendo. Assim como em Ceilândia, no Distrito Federal. Enfim, existe uma série de favelas pelo país, ou periferias, ou vilas, em cada região se chama de uma maneira, onde os nossos jovens estão sendo brutalmente assassinados e ninguém se fala nada. Então, quando eu digo Complexo do Alemão, Cidade de Deus, algumas favelas no Rio de Janeiro, elas podem ser vulneráveis, mas elas não são invisíveis. E muitas vezes, ser invisível é tão perverso quanto ser vulnerável, porque na verdade você não deixa de ser vulnerável por ser invisível. Você está numa camada mais delicada ainda, né? Então, temos muito que avançar, Jane, mas eu vejo sim que existe uma juventude se entendendo como protagonista da sua própria história. Legal. Agora, veja só, Tiago, é que a população brasileira talvez não se dê em conta, né? Ao longo de 15 anos, o Brasil perdeu quase 700 mil vidas de jovens de 15 a 29 anos. Na sua grande maioria, negros, pardos, pobres e homens. E é justamente uma geração que poderia ser produtiva, né? Aumentando o PIB da economia brasileira, fomentando emprego, gerando emprego, trazendo soluções para o nosso país, e que se perde a vida muito antes. A segunda causa mortes dos jovens, que é o suicídio, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, é outro silêncio que se cala no Brasil e não se olha, né, justamente por falta de uma política de educação visível para esses jovens no nosso país. Há um documentário chamado Silêncio dos Homens. Eu diria que é silêncio de uma juventude que se cala e que não podemos. Por isso, o currículo da escola precisa ser para uma educação transformadora, com um plano, né, de educação voltado ao empoderamento desses jovens. Mas a gente, às vezes, está tão distante, como você disse, no vovô viu a uva e aí o jovem vai se evadindo da escola. O número de evasão dos jovens na escola, no ensino médio, é absurdo. Em algumas regiões chega a 40%. Né? Então, qual é a perspectiva? Então, agora, eu diria, qual é a perspectiva que nós, educadores, podemos vislumbrar para esses jovens e como a gente pode se engajar nesses movimentos, desse olhar para a juventude, né, Tiago? Regina, o que você disse faz totalmente... Assim, a gente tem muito, nós somos um país com muitos tabus, né? Um deles é o suicídio, assim como o sexo. A gente se fala pouco de sexo e fala pouco de suicídio. Eu estou só lembrando aqui de dois assuntos que são muito pertinentes: educação sexual e suicídio. E aí, falando sobre o Setembro Amarelo, nessa pesquisa que a gente fez com jovens agora, 49% dos jovens disseram que a grande causa, 49% disseram que o que mais atrapalha eles a estudar remotamente é questões relacionadas à saúde mental. Ansiedade, estresse, medo, frustração. Eu estou falando de 49%. É um número muito alto. Muito alto. De 33 mil jovens que responderam o questionário, 49% pontuou isso. Ou seja, essa questão da saúde mental, ela é fundamental e a gente precisa falar sobre isso. Se fala muito pouco sobre suicídio, né? Acho que a campanha de Setembro Amarelo tem evoluído a cada ano, mas ainda estamos muito longe de fazer um debate amplo e profundo com todas as camadas, inclusive com as juventudes. Né? E você disse também como se faz para engajar. Regina, e é uma coisa muito pessoal, tá? Eu até disse isso sábado, agora estava em Bangu, que é um bairro aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e eu disse o seguinte: não existe contato, não existe afeto sem contato. É preciso estabelecer contato com o outro para que isso tenha possibilidade de gerar afeto. A maneira como eu visualizo de engajar é conhecendo essas juventudes, e aí faço um convite para participar e para trabalhar conosco. Eu tenho projetos, o Futura me propicia isso, projetos com jovens ribeirinhos no Amapá, a projetos no interior de São Paulo com a Unesp, a projetos em Porangatu, em Goiás. Então, assim, eu sem dúvida me considero e sei do privilégio que eu tenho em poder atuar numa instituição que tem ramificação praticamente não, em todos os estados brasileiros.
Mas é isso, tem algum tempo também que eu estou nessa causa, e isso vai ajudando também nesses pontos de contato. Mas eu tenho certeza também, Regina, que você deve ter aí uma rede bacana de jovens com quem você trabalha, afinal de contas, você é educadora, e acho que a gente pode trocar redes, você pode acessar a rede que eu tenho, eu acesso a sua, e a gente vai fazendo esse escambo de afeto e educação para ver se a gente leva o país para um outro patamar. Isso. E eu queria colocar uma coisa, quando Regina e você, Tiago, falam do suicídio, né? Pensar essa prevenção exatamente nas políticas públicas, não voltado literalmente para a saúde mental, até porque a saúde mental ela é uma construção de vida, ela é uma construção de projeto. Eu falo muito enquanto adulta, sabe? Qual que é a carta de navegação que eu apresento para os jovens, sabe? Para eles navegarem nesse mundo. E eu acredito que a saúde mental é isso, né? É pelo que eu luto, sabe? Porque o preto da favela, a oportunidade que ele tem, às vezes, tirando os projetos que estão surgindo, e eu tiro o chapéu para você, Tiago, às vezes a única oportunidade que eles têm é passar pela escola, mas a escola tem que passar por eles. Então, quando a Regina traz essa ideia de pensar as políticas públicas, eu acho que você, Tiago, é um exemplo para a gente. E é um exemplo que a gente não precisa de muito, a gente precisa de desejo. Desejo é algo que nos coloca todo dia em pé, fora da cama. Jane, só para me falar como exemplo, isso é um peso forte, pesado, mas agradeço as palavras. Tem uma série chamada Segunda Chamada. Eu já vi. Eu choro do primeiro episódio ao fim. Eu também. Né? Eu acho que é um dos produtos brasileiros mais assertivos que eu já vi. Para quem é educador, para quem conhece chão de escola, como aquela série retrata a realidade do país. E aí você disse um ponto muito, muito interessante, né? A saúde mental, né, quando você não tem essa saúde mental, ela está dizendo tem vários fatores para que você chegue num estágio onde você esteja fragilizado emocionalmente. E aí a gente fala eu falei com você em outro momento, né? Essa juventude popular como é que a gente sai de um projeto de uma estratégia de sobrevivência para um projeto de vida? O que eu quero dizer com isso? O jovem de classe média, ele tem projeto de vida. Vai fazer ensino médio, vai fazer universidade, ensino superior, depois ele vai fazer estágio, vai virar trainee, e daqui a pouco ele está na empresa. Né? Ou vai estar empreendendo com recurso do pai. Enfim, existe um projeto de vida mais ou menos traçado para essa juventude de classe média. Juventude popular, ele tem estratégia de sobrevivência. Ele vai trabalhar de manhã, de tarde no McDonald's e à noite ele estuda num colégio público de péssima qualidade. E se ele tiver uma força de vontade colossal, ele vai financiar uma universidade pública, infelizmente às vezes também frágil, para fazer um curso XYZ que talvez não lhe dê uma garantia, né, de uma associação social. E no Brasil também existe um culto ao ensino superior, né? A gente negligencia os cursos técnicos, que são extremamente importantes. Então, enfim, tem muitas questões para a gente debater e discutir, né, em relação a isso. E aí, para fechar essa questão da saúde mental, e focando de novo na juventude de origem popular, eu sempre faço essa frase provocando os meus amigos estudantes de jornalismo, para falar de saúde mental. Seguinte matéria: tiros no Vidigal não deixam moradores do Leblon dormir. Tiroteio na Rocinha apavora moradores de São Conrado. Gente, as pessoas que moram no Vidigal e que moram na Rocinha também ficaram apavorados. Também não dormiram. Né? O nível de estresse, de síndrome do pânico, de pessoas que moram em áreas populares por conta dessa violência urbana é enorme. Né? Então, além desse fator,
Você ainda tem a questão de subsistência, né, de trabalho, de emprego e renda, de uma educação fragilizada, às vezes uma família desestruturada, enfim, é um contexto muito complexo que acaba repassando por medo, ansiedade, enfim, todas as questões que abalam qualquer ser humano e que vão desembocar aí num número altíssimo de suicídio, inclusive de jovens de camada popular. Muito bem, Tiago. Na verdade, todos os eventos estressores, né, podem prejudicar, inclusive, o desempenho escolar. Então, desde do ambiente onde ele vive, o convívio com a violência, a falta do uso da tecnologia, a falta da escola, enfim, todos os eventos estressores vão levando cada vez para um buraco mais escuro esse jovem que não vê uma perspectiva de um projeto de vida e que nós como sociedade, não conseguimos acenar a possibilidade da construção desse projeto de vida, que isso é que deixa a gente mais entristecido. E quem sai perdendo somos todos nós, a sociedade. Como você falou, nós temos 50 milhões de jovens que como é que vão governar esse país, né? Vão pensar uma perspectiva de futuro se agora eles estão mergulhados, imersos a muitos eventos estressores. Mas vamos aqui não falar só de tudo que provoca danos ao desenvolvimento do jovem, das adversidades todas que ele vive. Vamos pensar nas janelas de oportunidades. Por exemplo, o projeto de leitura que você constituiu, né, em algumas favelas. Então, nós no Brasil não temos uma política pública nacional de leitura. Está me vendo, eu estou até observando veio à cabeça, à minha mente, aquele vídeo do Emicida, que ele fala do passarinho, né, que ele começa trabalhando com livro e tenta, através da leitura, mudar toda a periferia lá. Então, quais são as possibilidades e oportunidades que o Brasil poderia acender na vida de um jovem, né? Projetos de leitura, de esporte, né? Que projetos a gente podia fazer? Olha, primeiro, Regina, eu sempre digo o seguinte, que a responsabilidade ela é sempre do poder público. Né? Quem tem a responsabilidade de criar projetos estruturantes, políticas públicas, é o poder público. Né? Porque eu sempre brinco que ONG é aspirina para quem está com câncer. Sabe? Uhum. A gente remedia daqui, remedia dali, mas a responsabilidade é do poder público. Né? Mas aí te respondendo, e aí na minha passagem como gestor público, eu tive a felicidade de trabalhar com uma mulher chamada Vera Saboia, que foi a superintendente que estruturou as bibliotecas Park na gestão da Adriana Hatz. E, na verdade, o que a gente fez foi um cola e copia de uma política colombiana. Né? A Colômbia, né, principalmente Medellín, eles criaram um grande pacto social, coisa que a gente não conseguiu fazer no Rio de Janeiro, que é poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada, todo mundo juntos num pacto com Medellín, no caso, né, onde combate a questão do narcotráfico. Né? O narcotráfico praticamente estava inserido em todas as esferas de poder em Medellín. E parte dessa inclusão passava pela leitura. Então, eles fizeram, se a gente parar para pensar, os centros culturais do século XIX, todos eles são estruturados na sala de exposição. São, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural Caixa Econômica, você tem a sala de exposição, que tem a biblioteca, que tem um cinema, que tem um teatro. O que eles fizeram? Um centro cultural, onde o principal eixo é a biblioteca, que também tem um teatro, que também tem um cinema, e no caso em Medellín colocaram pequenos serviços de saúde, dentários, questões jurídicas para tirar documento, fizeram isso em Medellín, dentro das favelas, lá eles chamam de comunas, e foi um sucesso absoluto. E mais do que isso, fizeram linhas de metrô integrando também essas comunidades da cidade. Então tinha um trabalho de mobilidade urbana, tinha um trabalho de acesso à educação e a pequenos serviços de saúde. Em alguma medida a gente tentou reproduzir isso aqui no Rio. Fizemos uma biblioteca parque, tem uma no centro da cidade que já existia, a gente reinaugurou ela, que a gente chama de Matriz, ali do lado ali da Central do Brasil, quase em frente à Central do Brasil.
uma outra biblioteca em Manguinhos e uma outra na Rocinha. E tem uma outra em Niterói. Mas eu vou falar de Manguinhos e Rocinha. E aí tem questões... Olha, eu tenho casos para contar disso, assim, maravilhosos. Vou contar só um. A Biblioteca de Manguinhos, e eu faço o convite para que todo mundo possa, quem vier ao Rio, conheça a Biblioteca Parque de Manguinhos. É um equipamento lindo. Eu me lembro que a gente precisa tratar do preconceito. O racismo é estrutural, né? Então a gente precisa lidar com isso. Eu lembro que no primeiro momento que a gente estava inaugurando a biblioteca, uma das preocupações era que as crianças fossem roubar os livros. Os seguranças estavam com muito medo de que as crianças roubassem livros. E a Verinha sempre maravilhosa, diz, olha só, se estiverem roubando livros, maravilha, tomara que eles trafiquem esses livros. Tomara que eles trafiquem livros pelo Rio de Janeiro inteiro. Então, enfim, essa era a superintendente da época, Vera Saboia. E aí, tinha outra preocupação, que eles fossem apedrejar a biblioteca. O que se via eram os pais, as crianças, os jovens, vestindo a sua melhor roupa para entrar na biblioteca. Né? Para acessar aquele espaço público feito com a mesma qualidade que teria sido feito se tivesse sido construído em Ipanema. Essa é uma outra ruptura também de lógica na política pública. Geralmente o equipamento, quando ele é feito na zona sul da cidade, ele é de um jeito, e quando ele é construído em áreas populares, ele é de outro. Não precisa enxergar muito para saber que isso é uma lógica que perdura aí há anos no Brasil. E aí eu vou contar um caso muito específico, que do lado da biblioteca, quando eu digo que uma política ela consegue fazer parte quando uma população incorpora aquela política pública. Havia do lado da biblioteca um espaço que estava abandonado pelo Estado e foi invadido pela comunidade. As pessoas invadiram ali e estavam querendo construir, e era do lado, assim, era uma divisória muito fina entre a biblioteca e esse espaço, chamado Silo, era o antigo galpão do Exército. E o BOP chegou para expulsar esse pessoal. Ou seja, ia ter tiro, porrada e bomba. E a galera colocou as crianças e as mulheres na frente da ocupação, e eu, já há muito tempo, faço o trabalho de mediação de conflitos. Fui lá para dentro para conversar com as pessoas, e na época me chamavam de professor, eu cheguei a dar aula de cinema ali em Manguinhos uma época, e aí eu cheguei para conversar, e a minha preocupação era clara, eu falei, olha só, o BOP vai vir, não adianta vocês fazerem esse tipo de escudo, eles vão expulsar vocês daqui, porque existem projetos do governo para fazer isso aqui uma área de lazer, e eles não vão deixar construir aqui. E a resposta foi, professor, fica tranquilo, eu sei que a sua preocupação é que a gente saia pelos fundos e destrua a biblioteca, porque esse era o grande medo nosso, a gente demorou anos para construir aquilo, se todo mundo saísse, destruiria a biblioteca. E ele respondeu o seguinte, professor, fica tranquilão, fica tranquilo que ninguém aqui vai sair pela biblioteca, a gente vai sair pelo outro lado se eles de fato forem vir. O meu sobrinho, a minha filha, a minha tia frequentam a biblioteca, a gente não vai destruir aquilo que é nosso. Essa biblioteca não é mais sua, essa biblioteca é nossa. A gente não vai destruir uma coisa que é nossa. O senhor pode ficar tranquilo. Não deu tempo da galera comunicar que eu estava lá ainda, o BOP chegou, eu continuava lá dentro, tomei tiros de bomba a gás junto com eles e fugi pelo mesmo espaço que eles fugiriam. Resumindo, que o governo, né, não fala, as secretarias não comunicam tão bem, né, as de cultura e de segurança não se comunicaram bem, eu acabei sofrendo os mesmos impactos. O que eu quero dizer com isso? Não houve nenhum vidro quebrado na biblioteca. E o bombardeio de gás foi grande. Eles esvaziaram o terreno ao lado da biblioteca e a população saiu por outro lado, não saiu pelos fundos. Isso foi um sinal muito claro de que a população de Manguinhos, Jacaré, tinham entendido que aquela biblioteca era um equipamento público feito para eles. Isso faz toda a diferença. Excelente. Olha, Tiago, eu trabalho com projetos de leitura, a Jane sabe, eu trabalho com contação de histórias, né? Com grupos que fazem a contação mesmo, inclusive com gente do teatro, né? Que é a sua área também. E a gente sabe que a leitura é fundamental, né, na vida do jovem. E no Brasil a gente não tem política de leitura nem pela Secretaria de Cultura, nem na Secretaria da Juventude, nem na Secretaria de Educação, numa política nacional, onde todos tivessem acesso, né? Então, quiçá o Brasil tivesse biblioteca como essa de Manguinhos espalhada por toda a rede, porque
é como você disse, a gente fica contando com organizações não governamentais quando a gente precisaria de uma grande mobilização, de uma grande política pública, né? Então, se a gente pudesse fomentar cada vez mais, né? Eu já contribuí com a instalação de várias bibliotecas em várias comunidades, porque, pelo meu visual aqui, eu sou uma apaixonada por leitura mesmo, mas esse é um dos caminhos, né, gente? Jane, vou deixar contigo para você fazer outra pergunta para o Tiago. Posso só responder, fazer um comentário só, Jane? Lógico. Regina, e tem uma outra coisa que eu acho que é interessante essa experiência, porque as gestões já mudaram na Secretaria de Cultura, houve uma grande crise no Estado, onde eles fecharam essas bibliotecas e a população foi para a porta da biblioteca e para a porta do governo clamar pela reabertura das bibliotecas. Então, assim, de novo, mais um sinal de vitória de uma política pública de inclusão que foi sucesso, né? Então, ela continua aí. As bibliotecas PACs continuam funcionando. Com dificuldade, porque tudo aqui no Rio de Janeiro, nada aqui, não é, estamos indo para o sexto governador preso, né? Então, enfim, nada aqui é muito usual, mas a biblioteca continua aberta, né? E a gente realmente precisa estruturar aí uma política nacional de livros, né? Você acabou de falar, isso é uma vergonha para um país como o nosso, não ter. Eu acredito muito na questão do simbólico para a gente sair das nossas crises, sabe? A arte, qualquer coisa que envolva as nossas outras inteligências, né? Vamos dizer, quantos poetas permaneceram vivos porque escreviam poemas, né? Os nossos músicos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Cartola, conseguiram sobreviver porque eles colocavam nas músicas aquilo que doía aqui dentro. E eu fico pensando, sabe, Regina e Tiago, hoje, onde eu recebo vários jovens que se mutilam para que a dor física seja maior do que a dor interna, e é isso que eles colocam em palavras, quer dizer, eu acho que a gente tem avançado porque muitos estão conseguindo nomear suas dores, sabe? E eu vejo muito, outro dia eu acho que eu comentei com você, Tiago, que um jovem de classe média chegou para mim no auge de uma depressão fortíssima e falou assim: cadê o mundo que me prometeram? Então, eu acho isso, né? A gente não tem que prometer um mundo, a gente tem que construir um mundo onde todo mundo tenha dignidade, onde a gente possa trazer a arte como uma estratégia de vida, porque eu e Regina falamos lá atrás, quando cada um de nós aqui presentes vimos aquelas cenas que começou na China, Estados Unidos, Itália, Espanha, de pessoas não podendo enterrar os mortos, ainda assim a gente dizia, aqui no Brasil não vai chegar. E chegou. E chegou, e junto com ele chegou a visibilidade das desigualdades sociais, das desigualdades de oportunidades. Então, isso é que nos coloca nesse movimento de falar de juventudes, de falar de dores, sem querer comparar um com o outro. Todos nós estamos em sofrimento. O que você me diz, Tiago, da saída pela arte para que eles possam elaborar seus sofrimentos diários? Nossa, primeiro... tem um autor chamado Viktor Frankl, que eu tenho profundo respeito, né? E ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Isso. Né? Acho que é um livro que me ajudou muito, e me ajuda de vez em quando, eu revisito ele. Todos nós precisamos entender e buscar aquilo que faz sentido para a gente. É claro que quando você tem uma rede de apoio, uma rede de afeto, uma família estruturada, tudo isso te permite poder sonhar.
Eu sempre digo que eu fui criado num castelo de afetos. Uhum. Era um barracão de 4 cômodos, de telha eternite, num lugar onde 40 graus lá fora, na minha casa devia fazer 50. As pessoas perguntam, você não sente calor? Eu falei, claro que não, eu fui acostumado e adaptado a não sentir calor. Porque nesse barracão morava meu pai, minha mãe, minha irmã, e sempre um primo, um vizinho. Era um barracão pequeno que sempre cabia mais alguém. A gente estava sempre acolhendo alguém. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nem sempre passa pela questão financeira. Né? Muitas vezes passa por aquela questão de estrutura familiar, de afetos. Né? Eu fui uma criança de origem popular que nunca fui impedida de sonhar. Né? Sempre que eu tive um sonho, os meus pais me incentivavam. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na construção de qualquer ser humano. E aí a arte, ela é sem dúvida um caminho muito poderoso de expressão do ser humano, né? Então, acho que... E aí, quando eu vejo isso com muita clareza aqui no Rio de Janeiro e em territórios populares, como a arte, ela emana... E aqui no Rio, eu costumo dizer que há muito tempo, a vanguarda carioca, a vanguarda artística no Rio de Janeiro vem das favelas. Ela veio na década de 60 com Cartola, com Zequete, Chico Buarque inventou a Bossa Nova querendo fazer samba. E hoje a gente se reinventa no funk, com Anitta, com Godzilla, com uma série de outros atores de gênero popular, mas também, de novo, no processo de vanguarda. Né? O funk é a música eletrônica brasileira. Sim. Né? Enfim, então eu acho que a cultura e as artes são, sem dúvida nenhuma, um caminho que muitos jovens já encontram, tá? Eu visualizo uma cultura pulsante no Rio de Janeiro, em outras partes do país, nas periferias, feito por jovens. Né? Isso, para mim, já é uma coisa nítida, né? Agora, e aí, Jane, tem uma questão muito delicada, que eu não sei nem como é que eu vou abordar isso, mas eu tenho muita dó de quem só tem dinheiro. Eu tive com uma professora da SPM, São Paulo, uma das faculdades mais caras do país, e ela me dizia assim, Thiago, eu fico desesperada, isso na universidade, tá? Para tentar motivar esses estudantes a fazer qualquer coisa. Eles têm os melhores laboratórios de informática, os melhores laboratórios de campo, eles têm tudo. Mas, de novo, eu tenho muita dó de quem só tem dinheiro. Não adianta ter dinheiro se você não tem sentido de vida. Sim. E, ao mesmo tempo, nas favelas ou nas juventudes, você tem o contrário. Você tem poucos recursos, mas uma vontade imensa de viver, de vencer, de ser e de estar. Por isso que eu acredito que o futuro do nosso país perpassa em muito por como nós vamos tratar os jovens de origem popular. Porque está neles parte da solução para o nosso país. A Casa Grande, se ela tivesse a solução para o Brasil, nós não estávamos entre os países mais desiguais do mundo. Se a gente não colocar a Casa Grande e a senzala para discutir projetos políticos de poder e dividir espaços de poder, nós continuaremos a ser a 9ª economia do mundo e um dos países mais desiguais. Porque, até hoje, somente a Casa Grande ocupa os espaços de poder. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, a gente... nós, brancos aqui, né, nem fomos educados para poder olhar para essas minorias, que chamavam de minorias, né, que são maioria hoje. Né? Porque elas são minorias no espaço de poder, mas são maioria da população. Né? Mas é a maioria. E aí a gente não foi nem educado para olhar, né? Começava pela discriminação de crianças que hoje ainda são tratadas como princesinhas brancas, que ainda têm lápis cor da pele, enfim... que o Brasil ainda tem muito para avançar nas discussões de políticas públicas para a infância e para a juventude. Porque sem infância não se chega à juventude também, né? Eu trabalho com a infância, né? Então, vou dizer que não vai ter uma juventude se eu não pensar na política pública para esses dois segmentos, né? Regina, tem uma diferença brutal entre o ECA e o Estatuto da Juventude. E eu vou dizer por quê. O ECA, com todas as suas questões, está fazendo 30 anos e tem fundo. Não existe política pública sem recurso público. O Estatuto da Juventude, nós temos o Estatuto, nós temos o Conselho, a Secretaria, mas nós não temos um Fundo Nacional de Juventude. Isso faz toda a diferença. Essa foi uma fala minha, inclusive agora, no Conselho,
onde eu pontuei que a nossa bandeira é a criação de um Fundo Nacional de Juventude. Porque, de novo, vou repetir, sem recurso público não existe política pública, existe conversa fiada, que é o que estão fazendo, conversa para lá, conversa para cá, mas política mesmo, sem recurso, não existe. Então, nós não temos políticas de juventude no país feito pelo Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Muito bem. Até porque, né, se a gente tiver, nós vamos sair desse lugar. E é uma coisa interessante, Tiago, que você está falando, eu me lembro de um jovem, até comentei isso numa live, ele estava cumprindo uma pena, estava com tornozeleira, mas eles ficavam numa APAC, né, que tinha. E um dia eu perguntei para ele não tinha chave, não tinha nada. Por que ele não fugiu? Ou, né? Olha a resposta. E aí eu acho que a gente volta no cerne da questão. Do amor ninguém foge. E é fato. Se você está aí hoje, podendo sonhar e realizando, é porque você foi amado. E eu falei isso numa live. A gente olha para uma pessoa, a gente sabe dizer se ela foi amada ou não. Por isso a gente fala tanto da importância da parentalidade, né? Que eu e a Jane temos falado muito da importância da parentalidade. Não só do pai ou da mãe, mas, né, desse afeto da onde a gente convive, né, que é tão importante para a nossa formação humana. Gente, eu não quero cortar, não, e nem quero ser chata, mas já sendo, nós temos pergunta vinda do pessoal que está acompanhando a live. E como faltam só 15 minutos para encerrar, eu vou tomar a liberdade de fazer as perguntas. Pode ser, Jane e Tiago? Lógico. Claro. Olha, Jane e Tiago, eu e Jane temos estudado muito sobre a questão da saúde mental. E eu tenho buscado, inclusive, os indicadores em vários países de quais são as políticas públicas para o cuidado da saúde mental nesse momento da pandemia. E por que eu vou voltar a falar da saúde emocional? Tem 3 questionamentos aqui sobre isso, sobre a saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Alguns países, por exemplo, da União Europeia, já trazem dentro da Secretaria ou do Ministério da Saúde uma política nacional de saúde mental preventiva, né, de trabalhos preventivos. No Brasil, a gente não tem uma política nacional para a saúde, seja para a juventude, ou para a infância, ou para os adultos. A gente mal dá conta hoje no SUS de lidar com a doença aparentemente, né, presente. Então, eu até estou aqui mergulhada a um monte de estudos sobre a saúde mental e emocional. A Fernanda diz assim: nós devemos estar atentos a todos, pois os sinais de que algo não vai bem são quase imperceptíveis. A pessoa que está passando por fragilidade mental, em especial os jovens, dentro do ciclo de amizade, eles não conseguem demonstrar. Seria fundamental termos acompanhamento, disciplina obrigatória, serviço oferecido, porque tudo isso é muito difícil. E aqui, Fernanda, eu compartilho contigo, e o questionamento dela né, por que a gente não tem uma política para falar sobre isso, inclusive com os nossos jovens? Fernanda, assista ao documentário O Silêncio dos Homens, que é uma possibilidade de abertura para que a gente tenha espaço na escola, na comunidade, na favela, na família, para falar da nossa saúde emocional e saúde mental, né? Então, a escola precisa ter espaço para dialogar sobre isso. E O Silêncio dos Homens é um documentário que vai falar justamente sobre isso, que o homem na sociedade brasileira foi educado para ficar calado, inclusive. Que o homem forte não chora, que o homem forte não fala de emoção, que o homem forte não pode se fragilizar emocionalmente. Que é um grande engano, gente. Então, é fundamental a gente falar sobre isso. Tiago, como você vê isso?
Eu acabei de aprender com vocês aqui, coloquei meu Instagram também. Eu aprendo rápido, Regina. Que ótimo. Regina, tem todo o sentido a pergunta da Fernanda, porque eu fui criado em Goiás. Eu fui criado num estado machista, homofóbico e racista. E carrego todas essas questões comigo. E é difícil desconstruir. Isso impacta na minha vida em diversos aspectos, inclusive no casamento. Minha esposa é uma santa. Porque eu fui criado... Mas é mesmo, eu fui criado para não falar. Eu fui criado para não chorar. Então, são questões que a gente traz a gente traz com a gente, que é muito difícil de construir. Né? Então, Regina, se você tiver dados para me ajudar, eu queria saber se o número de meninos suicidando é maior que o de meninas. Sim, chega a 70%, 74% são homens e menos mulheres no Brasil. E fora do Brasil também. Eu imaginava que esse dado fosse... Eu já fiz a pergunta intuindo que fosse um número maior de suicídio por parte dos meninos, justamente por nós não sermos educados a tratar das nossas dores e por sermos criados para estar sempre num espaço de fortaleza, de masculinidade, de virilidade, e isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Fácil não é muito difícil. Eu vejo no meu ciclo de amigos como eu tenho dificuldade de desabafar com as pessoas que eu amo, questões que são muito caras para mim e para as pessoas que gostam da gente, e a gente não tem essa educação. Então é uma coisa difícil. Eu que há um tempo atrás fiz análise, foi difícil eu chegar na análise, porque a minha esposa dizia: Thiago, vai fazer para análise, meu filho, vai se tratar. Mas a minha leitura eu não preciso, imagina, por que eu... Né? Então essas questões, elas são muito fortes na gente, e eu realmente entendo que a Fernanda tem toda a razão precisamos de fato ficar muito atentos. Os sinais, eles praticamente não existem. Quando a gente descobre, às vezes pode ser até tarde demais, e a gente realmente precisa pensar com um especialista, Regina, e acho que você tem estudado bastante, né, se tornar uma especialista nesse tema. A gente precisa dos especialistas para criar uma cartilha, né? Eu acho que vai ter que partir da sociedade civil. É a sociedade civil que pontua, que pauta, e depois de muita pressão, o poder público, seja ele legislativo, através das leis, ou executivo, fazem disso política pública. Somos nós, sociedade civil organizada, que vão ter que pautar esse debate. E apontar minimamente como agir nas nossas instituições, nas nossas organizações. Né? Inclusive, já faço convite aqui, porque nós estamos fazendo no Canal Futura uma grande parceria com a Universidade Federal Rural, Universidade Rural de Pernambuco e a PUC São Paulo, para falar de saúde mental. A gente está fazendo uma série infantil, eu dando spoiler aqui, mas estou te convidando para a construção. A gente está querendo discutir, a gente quer fazer publicações e uma série infantil para passar no Canal Futura para tratar do tema sobre saúde mental. Perfeito. Excelente. Aliás, até porque a gente tem que tirar um estigma criado no inconsciente, né, no imaginário social, de que saúde mental é sinal de doença mental. Não. Saúde mental é nada mais do que criar um programa para a gente ter bem-estar. Então, é muito diferente, né? Porque as pessoas confundem a saúde mental já com aquele que foi diagnosticado com transtorno mental, né? E saúde todo mundo precisa. Saúde física, a gente fala. Mas e saúde mental? Saúde física, a gente fala de se alimentar bem, fazer atividade física. E a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Mas tem uma outra questão. Oi, diga lá, Thiago. Não, eu vou ser rápido. E agora, assim, agravantes nessa questão de saúde mental. Uma sociedade narcisista, competitiva e gamificada, onde nós somos obrigados a ficar online 24 horas por dia. Né? Então, assim, tudo isso ainda potencializa essas questões, né? Com certeza. Há uma outra questão aqui que a Gerlenes diz, mas o problema hoje não está afetando só os jovens. Minha neta tem 9 anos e já fala que quer morrer, quando a gente fala dos dados de suicídio. 9 anos. O que a pandemia está provocando, né? Hoje, gente, até na Etiópia já tem um programa de saúde mental para a pandemia. E aqui no Brasil, a gente não está falando nada sobre isso. Vai ser fundamental.
6 meses de isolamento em casa, crianças e jovens, todos vão precisar falar sobre a saúde emocional e mental dos profissionais e das crianças também. Deixa eu só falar uma coisinha antes do Tiago responder, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar. Sai aí uma reflexão para essa avó. Quando uma criança de 9 anos diz que ela quer morrer, não é que ela quer, pode ser que não é que ela quer tirar a vida dela, mas ela quer literalmente matar o que ela está sofrendo. Que é o sofrimento, né? Eu acho muito importante a gente ter essa leitura com as crianças e os jovens. Muitas vezes a morte é simbólica, né? O Tiago falou da análise. A gente sabe que para a gente sobreviver, a gente precisa matar simbolicamente pai e mãe, né? E para que a gente cresça, para que a gente se torne responsável até, a gente precisa matar algumas coisas dentro da gente. Então, observe, essa leitura simbólica nos ajuda muito. Olha, eu não tenho nem o que complementar em relação à resposta da Jane, tá? Eu voto com a relatora. Não. Oh, dó. Oh, meu Deus, ótimo ele. Agora, gente, nesse momento, eu queria falar o seguinte. As crianças e jovens, elas estão... Inclusive, a Fernanda Lima faz um comentário aqui no nosso bate-papo. O excesso da tecnologia para algumas crianças e jovens, nesse momento, por conta das aulas online, aula remota, ou assíncrona, né? Tem trazido para alguns prejuízos, né? Uma lógico, a gente precisa da internet, porque ela é fundamental, mas aí a gente também está esquecendo do outro lado, né? Que é poder dialogar, bater papo, brincar, né? Dançar, cuidar da parte da cultura. Então, Tiago, Jane, como vocês olham esse contraditório? Sem o mundo digital, não é possível manter hoje o acesso à busca pelo conhecimento, que é fundamental, né? Mas o outro lado é que nossas crianças e jovens estão se isolando do convívio, que é fundamental e que a pandemia fez acentuar. Não estou dizendo porque agora na pandemia não dá para ficar saindo na rua, né? Mas esse contraditório, como buscar um equilíbrio, né, para que essas crianças também hoje não entrem na ansiedade, porque quanto mais tempo de tela, mais ansioso eles vão ficando, né? Como fazer um equilíbrio disso? Bom, eu vou falar, aí eu passo a bola então para o Tiago. Ó, a primeira coisa, está muito mais complicado, primeiro, porque a gente estimula o tempo inteiro, e eu brinco que é como se fôssemos um pendrive. O que é um pendrive? Eu salvo lá e tiro ele e vou usar em outro lugar. A gente está vivendo muito uma cultura da superficialidade. Os jovens acham que sabem de tudo, mas não aprofundam muita coisa. Duas coisas eu queria chamar a atenção para a gente pensar. As alternâncias que nós não estamos tendo, as crianças e os jovens não estão tendo, alternância da tela, com alternância de um livro, com alternância de um outro espaço, e o ambiente, né? Na França, eles falam que estão preocupados com o bebê de um colo só. Sabe? Eu acho que é muito por aí, né? Por quê? Porque a gente sabe que o virtual é muito bom, mas o excesso dele nos cola num mito imaginário narcisista que o Tiago falou, dessa questão de ter que pertencer a um lugar, a um espaço, a um grupo que não existe na vida real. Né? Então, é um momento de muita reflexão. Precisamos pensar bem nessa pedagogia da contingência que leva a essa alternância. Muito bem. Tiago.
só para complementar um pouco o que a gente falou e fazer uma outra leitura, que é: não basta viver, é preciso narrar o que está vivendo. Perfeito. A juventude hoje, ela não só vive. Se ela viver sem narrar no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp que ela está vivendo, isso não existiu, né? Então tem uma necessidade excessiva de narrar aquilo que se faz. E aí eu quero dizer o seguinte, a nível de reflexão. Por um lado, você tem juventudes muito expostas à internet, mas você também tem uma juventude que não tem acesso à internet e que está muito prejudicada a questão do ensino, porque ela não tem nem água potável, o que dirá internet. Grande parte dos jovens, inclusive, tinha a sua melhor refeição na escola. Uhum. Então essa criança, esse jovem, ele está se alimentando menos e tendo uma defasagem maior de ensino, porque ele não tem acesso à internet. Antes de entrar aqui na nossa live, eu estava numa reunião com a CUFA, instituição que eu trabalhei durante um tempo, e a CUFA está lançando agora um projeto com 150 antenas de internet em 150 favelas no país e vai distribuir mais 500 mil chips de internet gratuito para as mães da favela. A gente estima alcançar 4 milhões e meio de pessoas com internet gratuita. CUFA, Unesco, TIM, Fundação Roberto Marinho / Canal Futura e uma série de outros parceiros nessa iniciativa, porque a gente entende que, e a Jane já respondeu muito bem, né, adorei essa metáfora da criança de um colo só, mas tem muitos jovens que não têm colo nenhum neste momento, no que tange a acesso à internet. Então, não dá pra gente, eu jamais faria isso, eu até falei isso antes, eu não fico escalonando dores. Todas as dores são dores, né? Todo mundo sabe a delícia e a beleza de ser o que é, né? Mas a gente precisa, como pessoas que estão pensando o país, pensando em educação, é preciso problematizar essas questões. Hoje, um dos nossos focos aqui é como é que a gente tenta deixar minimamente equânime o acesso desses jovens de origem popular à internet, para que quando volte a uma normalidade, eles não estejam tão defasados quanto aos jovens que conseguem acessar a internet todo dia. Excelente, porque nós falamos tanto das políticas públicas, gente, e nesse momento, minimamente, nós não temos uma política nacional. Falam do retorno às aulas, mas a gente não teve nem a condição de acesso à educação igualitária para todos. Nós não tivemos, né? Porque nós temos metade da população de estudantes que não tiveram acesso à banda larga, tiveram acesso ao WhatsApp com mínimo de crédito, mas não tiveram igualdade de oportunidade de aprendizagem via remota e síncrona. Regina, eu fico pensando nesse professor. Como é que esse professor teve que se reinventar em meses, didaticamente, metodologicamente, do presencial para o online, sem a menor estrutura das secretarias de Estado de ensino. Eu realmente me preocupo também com o professor. Como é que o professor conseguiu, e se está conseguindo, se reinventar a tempo, né? E outra, não estamos nem ouvindo os professores sobre o que eles pensam agora, né? Não ouviram nem antes e nem agora, né? Mais uma vez, eles estão em silêncio. Muitos se reinventaram, mas muitos não tiveram nem condições, né? Também. Bom, gente, a live hoje foi para falar de juventudes. Juventudes. Foi um imenso prazer e satisfação, uma grata participação aqui do Thiago, que me deixou muito, muito feliz de saber que tem menino brilhante como esse menino aqui, ó, em luta, né, pela maioria dos nossos jovens que não tenham as mesmas oportunidades, né, e que não tem nenhum colo, muito bem. Então, eu vou pedir agora as considerações finais de Thiago e depois de Jane para encerrarmos essa brilhante live de hoje. Eu amei conhecer e falar aqui com o Thiago, gente. Ele é um fofo. Oh, meu Deus. Obrigado, Regina, de verdade. Fiquei até emocionado, que não consegui nem achar o microfone. Regina e Jane, gratidão, tá? Foi uma tarde incrível. Quero agradecer também a todo mundo que assistiu.
Quem tiver interesse depois em bater um papo, em mandar perguntas, meu Instagram está aqui. E eu gosto de encerrar com uma frase de um professor chamado Darcy Ribeiro. E ele dizia o seguinte: nós precisamos reinventar o Brasil que queremos. Não há melhor momento para isso. Nós precisamos reinventar este país. E não há outro caminho que não seja pela educação. Então, deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão, e sigamos. Precisamos reinventar esse país e não há melhor momento para isso. E isso passa muito pela força de vontade das nossas juventudes. Precisamos ouvi-las e empoderá-las. Eu, sem palavras para agradecer, Tiago, a sua contribuição, né? E a sua fala, ela nos incomoda, né? Porque eu fico pensando, você falou das narrativas, né? Então, que história nós contaremos pós-Covid, né? Para que a gente possa escutar as histórias verdadeiras, a gente vai precisar escutar, principalmente a juventude. Obrigada, Tiago, Regina, e com certeza faremos outras. Obrigada. Gente, obrigada, Jane, Tiago, olha, gratidão também, né? Porque a gente vai terminando essa live pensando assim, quanta vida tem o jovem com a perspectiva, com projetos de vida que eles poderiam, e que a gente rouba, às vezes, esse direito dele. O Brasil, a sociedade, a falta de política pública rouba o direito dele mesmo de sonhar, de imaginar, de desejar, né, esse mundo melhor, de se empoderar. Então, que a gente tenha meninos como Tiagos espalhado pelo Brasil, né, fazendo essa força da juventude ser ouvida e percebida, tá bom? Gente, até a próxima segunda. Obrigada. Obrigada, Gratidão. Tiago.